Então hoje a gente vai falar sobre a cólera. Nesse mundo meio conturbado em que a gente está passando, nessa fase de transição, esse é um sentimento muitas vezes presente no nosso dia a dia e que precisa, como tantos os outros que a gente tem, precisam ser lapidados e tirados da nossa rotina diária, da nossa vida, para que a gente possa transformar realmente esse planeta que a gente vive num planeta de já regenerado, né? Já pronto para seguir em frente. Então, assim, ó, a cólera. O que é cólera? Cólera é um sentimento de raiva que se transforma em fúria intensa e violenta. Esse sentimento pode levar a pessoa a um total descontrole, gerando reações de agressividade, tanto físicas quanto verbais, contra ela mesma e contra outras pessoas. Se ela for vivenciada frequentemente, sendo externada ou reprimida, ela desencadeia uma série de reações físicas, como problemas de saúde a longo prazo. Então, o que ele quer dizer com isso? Toda vez que a gente gera uma raiva muito intensa, e isso a gente vai perdendo o controle sobre essa emoção, ela vai crescendo dentro da gente e ela provoca. A gente acha que está saindo vitorioso numa discussão onde a gente entra no estado colérico e começa a gritar. Na realidade, a gente está se prejudicando. A gente está trazendo para o nosso corpo um veneno muito forte e a gente não se dá conta disso. Numa situação de raiva extrema, né, liberamos no nosso corpo 2 hormônios, o cortisol e a adrenalina. Esses 2 hormônios estão presentes na nossa vida normalmente. E eles são responsáveis pela nossa resposta imediata a situações de perigo. Então, quando a gente entra numa onda de estresse ou quando a gente se vê em perigo, a adrenalina entra no nosso organismo para que a gente tenha uma resposta imediata de proteção. E o cortisol, ele faz o mesmo trabalho, só que com o intuito de prolongar essa sensação de defesa. A gente está alerta. Isso numa rotina diária, no nosso dia a dia, em competições, em situações de trabalho, isso é muito legal. Ela acaba nos protegendo e nos leva à frente. Mas quando a gente entra num desequilíbrio do nosso corpo, permitindo que essas substâncias elas entrem em produção muito rápida e se mantenham no nosso organismo, a gente acaba afetando o nosso físico. Eu acho assim, acho que algumas das pessoas já passaram numa situação de estresse ou uma situação de raiva muito grande em que a gente se descontrola e começa a sentir muitas coisas no nosso organismo. A gente começa a tremer, começa a ter palpitação, a primeira coisa que pega é o nosso estômago, a gente se descontrola e começa a doer o estômago, a gente tem até vontade muitas vezes de vomitar, colocar tudo para fora e não consegue. E quando isso acaba, esse momento acaba, a gente fica desgastado, parece que toda a energia que a gente tinha no nosso corpo foi embora, né? Parece não, ela realmente foi, a gente permitiu que tudo isso acontecesse. Para a gente poder fazer um paralelo de como essas coisas acontecem, eu não achei uma história, mas eu achei um personagem, o Hulk, né? Então assim, a gente vai fazer um paralelo do Hulk com a gente. O Hulk, independente do que aconteceu com ele, ele passou por uma experiência que modificou ele fisiologicamente, né? Então toda vez que ele entrava num estresse ou alguém estava em perigo, ele tinha que fazer alguma coisa, ele explodia e se transformava no Hulk. Então, assim, é um paralelo interessante também, porque apesar dele se transformar em agressor, ele era um herói, então ele salvava vidas, ele sabia como transformar isso numa coisa boa, né? Então, vamos criar esse paralelo. Bom, a gente consegue ver que fisicamente, quando ele se descontrola, ele perde o controle das emoções dele, ele se altera fisicamente, né? Ele fica verde, fica grande, e a gente? A gente não consegue ver isso no nosso físico, a não ser na nossa aparência do rosto, que às vezes vai ficar mais travada, a gente vai sentir reações no nosso corpo. Mas o que isso acontece dentro da gente? Quais são as emoções e os sentimentos que a gente vai gerando e vai trazendo para o nosso corpo? Eles são incontroláveis e essa raiva, ela acaba agindo como controlador do nosso corpo. E ela se sobrepõe a toda a nossa razão e o nosso autocontrole.
Então a gente não está falando de uma simples raiva, a gente está falando de uma cólera, onde a gente deixa de enxergar tudo e começa a agir inconscientemente, muitas vezes, né? Porque a gente perdeu um controle, você já não está mais pensando. E faz coisas que muitas vezes a gente pode se arrepender, né? A gente pode agredir pessoas, a gente pode trazer tudo isso para o nosso corpo. Agressões, tanto físicas como verbais, elas são como folha de papel amassado. Você amassa, 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 e depois quando você tenta deixar ela retinha, ela nunca mais vai ser a mesma. A gente nunca, por mais que a gente tente perdoar o que aconteceu, por mais que a gente tenha entendimento, aquele sentimento que nos deixou triste por conta dessa agressão, ele nunca vai ser esquecido por completo. Ele vai sempre estar lá, igualzinho aquela folha de papel que foi amassada, e mesmo se a gente pegar um ferro de passar, ela nunca mais vai ser a mesma. Segundo, né, os sinais físicos. Então, assim, ele se transforma naquele ser gigantesco, de cor verde, forte, e com a gente. O que acontece com o nosso corpo? Nós temos tensão muscular, uma respiração acelerada, pensamentos obsessivos sobre a determinada situação que nos levou a isso. Temos uma dificuldade muito grande de concentrar em outras coisas e uma sensação de calor ou de rubor nas faces. Dessas coisas que foram elencadas aqui, a gente sabe que quando a gente entra numa situação como essa, a gente só fala nisso. A gente só pensa isso. A gente não consegue se concentrar em alguma outra coisa e fica revivendo aquela situação por vários dias, muitas vezes passa isso a vida inteira, você fica remoendo aquilo, ou falando ou pensando. E se de repente alguém toca naquele assunto assim, mesmo que tenha passado muito tempo, a gente revive aquilo com toda aquela mesma emoção que a gente sentiu. Então, assim, é mais um ponto para a gente ver que isso não é legal na nossa vida. São emoções que não foram trabalhadas, coisas que aconteceram que a gente não teve aceitação e que continuam guardadas no nosso corpo. Isso está guardado em algum lugar e ele tem algum tipo de consequência. Então, para a gente pensar mais nesse ponto. Episódios recorrentes como explosões repentinas, reações desproporcionais aos acontecimentos, uma sensação de perda de controle e também um arrependimento ou uma vergonha após a situação. Então, todos esses sentimentos, eles ficam dentro da gente, né? A gente fala, grita, briga e depois morre de vergonha daquilo que fez. Dependendo de onde a gente fez ainda, dependendo com as pessoas que estão ao nosso redor, né? A gente ainda pensa assim, se eu nunca mais tiver que voltar aqui, tudo bem, mas se são pessoas do nosso relacionamento, como a gente vai se sentir diante delas? E se a gente se sente dessa forma, é sinal que a gente sabe que está errado. A gente só sente vergonha de uma coisa que a gente fez errado. Então, isso está no nosso inconsciente, a gente sabe. A gente só precisa aprender a lidar com isso. Bom, a reação, quando a gente se encontra nesse quadro, é que a gente chama de liberar o nosso Hulk interior. Quando a gente já não consegue mais conter essa simples raiva, isso vai tomando proporções muito maiores, a gente cria aquele Hulk dentro da gente que a qualquer momento vai explodir. E a gente pode ver isso, assim, são como se fossem camadas, né? Você entra numa energia de raiva, alguma coisa não aconteceu, aí você pega o carro e sai para ir em algum lugar, trabalhar, ir ao mercado, sei lá. A pessoa que está no carro da frente, ela não sabe o que está se passando com você, e ela está na dela. Mas tudo que ela faz irrita. Então, se ela não anda, ela para, ela não sabe, a gente já começa a dirigir o carro dela, ela tinha que ter feito isso, ela tinha que ter feito aquilo. A gente vivencia o que está na cabeça dela, já começa a fazer julgamento de que a pessoa não sabe dirigir. Mas tudo aquilo não é problema dela, é um problema nosso. Né? A gente não está... E aquilo vai aumentando, a gente não está se sentindo bem, não está dando conta, e a gente só vai aumentando. No nosso trabalho, muitas vezes, acontecem coisas que a gente não sabe lidar, não quer lidar com aquilo, e não tem vontade de aprender a lidar com aquilo. Então, aquela raiva vai ficando ali. De repente, as pessoas explodem. De repente, as pessoas não explodem. Elas vão curtindo aquela raiva internamente. Aquilo, todos os dias, vai acontecendo. Parece um imã, né?
Todo dia vai acontecendo alguma coisa. Então, no trânsito, é um carro, é 2, 3. Você nem saiu da sua garagem direito, já aconteceu alguma coisa. No seu trabalho, você nem chegou, já tem um monte de gente buzinando ao mesmo tempo com assuntos variados e você não consegue se controlar. Nos nossos relacionamentos, quando as pessoas não correspondem às nossas expectativas, porque cada pessoa é do seu jeito. Cada pessoa tem a sua maneira de viver, de enxergar as coisas. Cada pessoa tem a sua verdade em relação a um fato. E a gente não aceita. A gente acha que aquela pessoa tem que ser daquele jeito que a gente idealizou. E aí vai, tanto dos nossos relacionamentos íntimos, como dos nossos relacionamentos sociais. Isso acontece muito. E aí a gente procura o seguinte. Quando a gente passa por essa situação, a gente tem que enxergar o seguinte: nós não somos os donos, nós não somos os vencedores, mesmo que aquela situação não tenha sido prolongada. Nós somos as vítimas de nós mesmos, porque nós estamos colocando dentro da nossa vida, dentro do nosso corpo, todo esse tipo de energia. E isso percorre a nossa corrente sanguínea, vai para o nosso fígado, fica parado no nosso estômago. Quantas pessoas perdem a condição de se locomoverem porque criam problemas de circulação? São pequenas coisas que, se a gente começar a pesquisar, a gente vai ver que atingem o nosso corpo e a gente inconscientemente permite, achando que está se defendendo, achando que está fazendo o que é certo para a gente. E está errado. A gente se destrói todos os dias. É como se todos os dias a gente pegasse um pouquinho de veneno e colocasse na nossa boca, em doses homeopáticas. Então, é um assunto assim, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Isso tem a ver com a nossa reforma íntima. Isso tem a ver com os nossos propósitos dessa encarnação. Então, são assuntos e é um tema que a gente tem que levar muito a sério. Eu procurei e achei assim, um dos ditos de Emmanuel é muito interessante. Ele coloca assim, a cólera não resolve problemas, mas os agrava. Pode levar a doenças, inclusive do sistema nervoso, e abre portas para obsessões espirituais, além de ser um obstáculo à evolução pessoal. Então, olha quantas coisas um comportamento descontrolado ou a nossa não observância pode nos trazer. A gente pode ter um problema físico, pode ter um problema mental, pode ter um problema emocional e pode ter um problema espiritual. Porque ninguém aqui vai deixar de acreditar que estamos todos sentados e temos aqui irmãos desencarnados escutando isso que eu estou falando, e muitos deles nós trouxemos. Então eles vão ficar do nosso lado de acordo com a energia que a gente está emanando. Eles vão aprender de acordo com aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Que chegar aqui e falar é uma coisa, colocar isso aqui em prática no dia a dia é super difícil. Mas a gente precisa tentar se acomodar atrás dessa frase assim, mas é muito difícil, é muito fácil. A gente precisa dar o primeiro passo, pensando nesse momento de uma forma egoísta. Primeiro eu estou pensando em mim, então essa mudança ela vai ser boa para mim. Eu vou deixar de atrair para mim essas coisas que eu acabei de falar. E eu vou me melhorar como pessoa. E eu me melhorando como pessoa, eu sirvo de exemplo para as pessoas que estão ao meu redor. Eu não preciso impor para ninguém. As pessoas vão ver que eu sou uma pessoa diferente, não que vão querer ser igual a mim. Elas vão querer talvez vivenciar na vida delas uma experiência como essa. E a gente acaba fazendo toda a diferença. Uma outra coisa que ele diz é o seguinte: a causa principal da cólera é o orgulho ferido. E combatê-la envolve desenvolver a serenidade, a humildade, o perdão e a prática do bem. Então, lá na frente, quando eu falei que ele sofreu uma experiência, na história do Hulk, ele transformou-se porque ele passou por uma experiência. Nosso start, a nossa causa primária é o nosso orgulho. Então, toda vez que nós somos contrariados e a gente não aceita com resignação ou uma situação, ou a opinião de uma outra pessoa, ou uma coisa que está acontecendo com a gente naquele momento, a gente está acionando o nosso orgulho, que é contrário a todas as outras coisas que a gente precisa ter para evoluir.
Um outro alerta que ele nos dá é o seguinte, esse aqui é bem interessante. Não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais amas. No entanto, por vezes, não vacilas em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. Então, o que ele quer dizer com isso? Ninguém aqui levaria uma bomba para dentro da sua casa, nem para destruir a sua casa e nem para ferir as pessoas que estão lá. Amigos, filhos, pais, maridos, esposas, que são pessoas que a gente ama. Mas a gente se permite ser uma bomba ambulante e entrar na nossa casa depois de um dia talvez desgastante e explodir com todo mundo e falar aquilo que a gente quer falar e não permitir que ninguém contrarie nem ninguém nos dê aquele toque, né? Então, quantas vezes nós não somos bomba em relação aos nossos familiares? Por que a gente não pode ter um filtro para falar com essas pessoas que são as mais próximas, né? E normalmente são com essas pessoas que a gente mais explode. Porque durante o dia a gente veste a nossa capinha de boa menina, vou me relacionar bem com meu vizinho, vou me relacionar bem com meu amigo, mas dentro da minha casa, quando eu tiver que discutir um problema, quando eu tiver que me dirigir a um filho, ao meu marido, como é que vai ser o meu comportamento? Eu vou ter condição de fazer aquele filtro e pensar que essas pessoas fazem parte do meu dia a dia, que elas são o meu relacionamento, estão lá comigo por alguma causa e são o amor da vida da gente. E a gente permite explodir e ferir cada um deles, muitas vezes nem se dando conta. Porque a gente ainda tem o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então, assim, de todos os tópicos de exemplos que eu pude achar, esses dois, o primeiro eu achei bem explicativo e o segundo é uma coisa que está na rotina e que a gente precisa se policiar. Antes da gente fazer o bem para a pessoa que está do lado de fora, o próximo, a gente tem que pensar que o próximo, fora a gente, é o próximo que está dentro da nossa casa. E ele merece todo o nosso respeito. E a gente tem que começar por eles. Então é um ponto bem importante. Aí ele diz uma outra coisa importante, né? Portanto, a reforma íntima sempre é necessária e a gente precisa sempre olhar os nossos vícios e as nossas inquietações, que são de suma importância para a nossa evolução, para a evolução do nosso espírito e, nesse caso, para a gente manter a nossa vida física, material, saudável. Aí eu resolvi fazer uma brincadeirinha assim, ó. Imagina se existisse uma máquina que filmasse o nosso dia a dia. A gente está lá na nossa rotina e essa máquina está filmando o nosso dia a dia. E aí quando a gente vai chegar à noite na nossa casa, na hora que a gente for deitar, a gente vai olhar o nosso comportamento. Então assim, eu tive um dia que eu fiquei muito brava, fiquei muito descontrolada, cheguei a ter um acesso colérico muito forte, mas tudo bem, passou. Estou desgastada, mas passou. Só que essa maquininha vai refletir, como se fosse uma televisão, o meu comportamento. Como eu me sentiria olhando as coisas que eu fiz e que eu falei. O meu descontrole. Como seria essa visão minha? Porque a gente sabe olhar e sabe julgar o que as outras pessoas fazem. Agora a gente teríamos a oportunidade de ver como nós nos comportamos. Será que a gente teria coragem de olhar isso mais que uma vez por dia? Será que a gente teria coragem de não querer apertar o botãozinho do delete lá e apagar essa fita? Então, viver, né, no nosso dia a dia pensando que existe uma maquininha e que no final do dia ela vai mostrar tudo aquilo que a gente fez. E eu não estou falando nesse momento fazer o bem ou o mal. Eu estou falando em matéria de comportamento. Coisas que a gente normalmente não falaria e não faria na frente de outras pessoas. Quando a gente está sozinho. Né? Esse é quem mostra quem realmente nós somos. As coisas que a gente pensa, as coisas que a gente faz quando não estamos sendo observados. É um estudo que a gente precisa fazer e uma análise de nós mesmos. Né? E quando a gente vê a imagem, voltando ao Hulk, né? Quando a gente vê a imagem dele que acabou toda aquela explosão, ele já salvou a mocinha, já conseguiu sair do perigo e tal. A imagem que tem, pelo menos nos seriados da minha época, era ele andando todo esfarrapado, a roupa toda rasgada, não é assim?
a gente também. Só que não é a nossa roupa que está esfarrapada, né? É a gente que está com aquela sensação horrível no estômago, que não tem vontade de fazer nada. E aí eu volto a dizer, mesmo que a gente tenha sido vencedor daquela peleja, será que a gente venceu mesmo? A gente está destruído fisicamente, que muitas vezes nem uma noite de sono resolve o nosso problema. Então, assim, ó, a gente já chegou à conclusão de que a cólera, ela compromete o nosso físico, nosso mental e emocional e o nosso espiritual. Um outro ensinamento agora de Kardec, ele diz o seguinte: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Significa que nós temos dentro de nós, como espíritos, as nossas virtudes e os nossos vícios. E os nossos vícios, eles nunca excluem as nossas qualidades. Eles só bloqueiam. Qual dos dois a gente quer alimentar? Qual dos dois vai ser mais importante para a gente? A gente vai fazer de conta que os nossos vícios não são nada, que um dia lá na frente a gente corrige. Eu já escutei espíritas falarem assim, mas eu vou ter outras vidas, eu corrijo na próxima. Como uma piadinha até vai, né? Mas isso é muito sério. Porque a gente não sabe quando é que vai ser a próxima. E a gente não sabe o que essa reação nossa pode gerar para o outro, porque tudo é uma cadeia, né? Nós estamos unidos, apesar de sermos seres individuais, espíritos únicos, nós estamos unidos numa corrente invisível. Então, o que eu faço aqui vai espirrar em alguém. A gente precisa estar alerta a isso também. Então, a gente não tem todo o tempo do mundo para consertar. O tempo é agora. Antigamente se dizia assim, né? Os tempos serão chegados. Hoje já se diz que os tempos chegaram. A gente só não viu ainda. A gente só não quer ver. Bom, e sendo assim, como seres pensantes, com livre poder de escolha, temos a obrigação moral para com a gente mesmo, em procurar todos os dias, de uma forma incansável, atingir a nossa maturidade emocional. Porque quando a gente tem coragem de se olhar, ver o que realmente a gente precisa mudar, a gente precisa alterar, a gente está atingindo um padrão de maturidade emocional. Identificar os gatilhos que nos levam a tomar determinadas atitudes, dando vazão aos nossos vícios morais, é de suma importância. Então, assim, é um trauma, é uma coisa que me aconteceu, é um pensamento, é uma crença que eu tenho, eu sou assim mesmo, essa falha, esse orgulho faz parte de mim. Então, eu preciso trabalhar esse orgulho, eu não preciso esperar que ninguém venha fazer isso para mim, eu preciso me olhar, entender onde são os meus pontos vulneráveis e mudar isso. Isso é para ontem. A gente não pode perder tempo com depois eu faço. E tem mais uma coisa que assim a gente entende, né? Que uma coisa é contraponto à outra. Você não pode amar uma pessoa que de repente você está sentindo ódio. Né? Você não pode ser uma pessoa boa se você não faz alguma coisa boa. A pessoa boa, que é só boa, guarda aquilo para ela, não está produzindo nada, não está agindo, não está fazendo o universo girar. Então, isso é bem comprometedor também. Quando a gente termina o estudo, quando a gente para pensar todos esses pontos, a gente levanta, eu pelo menos levantei as mãos e agradeci muito, porque hoje em dia a gente pode abordar um tema como esse de uma forma clara, objetiva, sem milindres, né? A gente pode falar isso naturalmente. E a nossa vida atual permite que a gente aborde e veja esse tema com tratamentos médicos. A gente tem muito psicólogo, então a gente pode tratar da gente assim. A gente tem muitos médicos que podem curar das coisas que acontecem no nosso físico. E a gente tem o espiritismo que nos abre os olhos para que a gente possa enxergar isso. Então, olha quantos mecanismos. A vida nos cobra muitas atitudes, mas ao mesmo tempo ela nos dá oportunidades. Quando que antigamente poderia se falar dessa forma? Quando que antigamente nós teríamos condição de dizer que o espiritismo anda junto com a medicina? Os médicos não aceitavam, nem aceitavam essa conversa de espírita. Hoje em dia, existem muitos médicos espíritas que trabalham na mesma linha. Então, olha quanta coisa boa a evolução foi trazendo para nós e que a gente só precisa estar disposto a procurar. Então, cada um sabe de si, né? Cada um sabe do seu íntimo, sabe das coisas que pensa, das coisas que passa.
Mas assim, encarem todos os problemas e todas as situações do nosso dia a dia como oportunidades de crescimento. E as coisas que vão sendo trazidas para nós em matéria de estudo, as preleções, eu não sei se vocês já perceberam, mas de vez em quando a gente coloca um tema, sem ser um tema ligado só ao evangelho, a gente tenta colocar um tema da atualidade, a gente tenta colocar alguma coisa que cause algum tipo de discussão, para a gente pensar. Então, o tema de hoje, ele está no evangelho com certeza, porque Jesus não deixaria passar isso batido, a gente sabe. A gente tem muitos ensinamentos e muitos recados dos Espíritos, mas a gente tem a oportunidade de se olhar e procurar um tratamento médico físico, o emocional, o mental e o espiritual. Tá? Se vocês procurarem na internet, deve ter muitas palestras sobre esse tema também, um capítulo do Evangelho, se eu não me engano, acho que é o 9, que fala seres mansos, é uma coisa assim, eu não me lembro o capítulo certo, que tem um tópico relacionado a esse. Eu simplesmente trouxe o que a gente ia fazer em dezembro para cá, até para aproveitar toda essa bagunça do mundo que a gente está vivendo, e para a gente já ir pensando, já ir se acostumando a pedir socorro quando for necessário.